Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma videoaula do curso de Programação em VBA para Access. Na última aula nós aprendemos como criar um procedimento e hoje nós vamos ver como criar funções que retornam valores. Primeiro vamos ver aqui a definição. Uma função nada mais é do que um procedimento que executa uma tarefa específica dentro de um programa e retorna um valor ao final da execução. A função é usada para criar unidades de código que realizam cálculos e outras tarefas, e, no final, fornecem um resultado para a instrução que a chamou. Para a declaração das funções, temos que observar alguns itens. Um nome de função é sempre definido ao nível de módulo. Então, assim como a criação de procedimentos, nós temos que criar uma função sempre dentro de um módulo, seja ele um módulo de formulário ou relatório, um módulo padrão ou um módulo de classe. As funções não podem ser aninhadas dentro de outras funções ou procedimentos. Então, isto significa que nós não podemos criar uma função dentro de outra função. Para retornarmos um resultado, basta que nós atribuamos um valor ao nome da função. Isto pode ser realizado em qualquer ponto do nosso código, conforme veremos adiante. Vamos ver agora qual é a estrutura de uma função. Inicialmente, nós declaramos qual é o escopo ou nível de visibilidade da função, podendo ser public, private ou friend. O nível de visibilidade ou escopo funciona da mesma forma que nós vimos para os procedimentos. Em seguida, nós podemos utilizar a instrução static para declarar uma função estática e, neste caso, as variáveis criadas dentro da função terão os seus valores preservados entre as chamadas. E isto é possibilitado pela instrução static. E, nesse caso, nós não precisaríamos declarar cada uma das variáveis como estática. Em seguida, temos a instrução function, indicando que isto é uma função e não um procedimento ou uma subrotina. Em seguida, colocamos o nome da função, e o nome da função deve seguir também aquelas mesmas regras de nomenclatura para as variáveis e os procedimentos. E logo após o nome da função, nós colocamos os parênteses, e dentro deles nós inserimos os argumentos, ou seja, as variáveis que receberão valores como parâmetros. Lembrando que os argumentos são opcionais. E ao final da declaração, nós podemos indicar qual será o tipo de dado retornado pela função. Percebam que a função trabalha como se fosse uma variável, porque ela também irá armazenar algum valor, que será atribuído durante a sua execução. Caso não seja declarado o tipo de dado de retorno da função, ela será do tipo variante por padrão. Então, é bom tomar sempre muito cuidado com isso, porque dependendo do tipo de dado que for atribuído, ou caso não seja atribuído nenhum valor de retorno, a função irá retornar algum valor padrão dependendo do tipo de dado da instrução que efetuou a chamada. Bom, após efetuarmos a declaração inicial, nós podemos inserir as linhas de código. Então, nós temos a linha 1, linha 2 e assim por diante. Assim como temos uma instrução que encerra a execução
de um procedimento, nós também temos a instrução exit function, que encerra imediatamente a execução da função. E as linhas restantes não serão executadas. Em seguida, nós podemos continuar com a inserção das linhas de código. E quando quisermos que algum valor seja retornado, basta que nós façamos a atribuição desse valor ao nome da função, que trabalha como se fosse uma variável. Importante ressaltar que, no caso do VBA, a função não será encerrada quando nós efetuarmos uma atribuição do valor ao nome da função. Diferente de linguagens como PHP, Java, que nós utilizamos a instrução return, que retorna um valor, mas encerra imediatamente a execução da função, nesse caso, o restante do código será executado. E, finalmente, temos a instrução end function, que indica ao sistema que a função chegou ao seu final. E, nesse momento, as variáveis serão retiradas da memória e nenhum outro código será executado. Para realizarmos uma chamada a uma função, de maneira que possamos utilizar o seu valor de retorno, basta atribuí-la a uma variável ou incluí-la em uma expressão. Bom, então, como é que nós fazemos para utilizar o valor gerado por uma função? Vejam a sintaxe. Uma variável qualquer irá receber o resultado da função da seguinte forma. Nós colocamos a variável, o sinal de atribuição, ou seja, o operador de atribuição igual, e o nome da função, e entre parênteses, os parâmetros, caso existam. Caso não tenha nenhum parâmetro para a função, nós podemos simplesmente colocar o nome da função. E uma outra forma de utilização é colocar a função diretamente em uma expressão. Veja, nós estamos utilizando aqui em um desvio condicional, um exemplo de uma função que realiza uma soma. E esta função possui dois parâmetros, valor 1 e valor 2. Essa função irá realizar uma soma entre esses dois valores, irá retornar um resultado, e este resultado será comparado com o valor 10, para sabermos se ele é maior que 10. Então, é assim que nós utilizamos uma função diretamente em uma expressão. Caso efetuemos uma chamada a uma função sem atribuí-la a uma variável ou utilizá-la em uma expressão, o seu valor de retorno será descartado. Neste caso, a função será utilizada como um procedimento simples. Bem, isso significa que, mesmo que a função retorne um valor, nós podemos escolher entre utilizar ou não esse valor de retorno. Então, nós podemos muito bem utilizar a função como se fosse um procedimento qualquer. Veja a sintaxe para a chamada. É idêntico à chamada de um procedimento. Nós podemos simplesmente colocar nome da função, espaço, parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2 e assim por diante. E da mesma forma que nós efetuamos chamadas para os procedimentos, nós podemos também chamar uma função com a instrução call, que nesse caso apenas nos obriga a utilizar os parênteses para incluir os parâmetros. Bom, e para visualizarmos e entendermos, vamos dar início à nossa prática. Bem, pessoal, continuando aqui com a nossa aula sobre a criação das funções, a parte prática será demonstrada utilizando os mesmos módulos que nós criamos na aula sobre procedimentos. Então, veja que nós temos aqui o módulo mod_procedimentos e temos também aqui aquele procedimento que nós criamos que efetua a tarefa de perguntar o nome do usuário, calcular um horário para saber se o cumprimento será bom dia, boa tarde ou boa noite, perguntar também a data de nascimento do usuário e informar a sua idade. Então, agora nós vamos realizar algumas alterações nesses códigos e vamos criar algumas funções personalizadas que vão efetuar os cálculos para nós. E esses cálculos serão utilizados em nossas mensagens. Bom, em primeiro lugar, veja que o nosso código ele pergunta qual é o nome do usuário.
Só que eu quero transferir a responsabilidade pela pergunta do nome do usuário para uma função que nós vamos criar. Então, vamos lá no nosso módulo auxiliar e vamos incluir agora uma função. Então, conforme nós vimos na teoria, para declararmos uma função, nós utilizamos primeiro o escopo, que é opcional. Nós colocamos public, ou então nós colocamos private. Inicialmente, essa nossa função será pública. Então, quando nós não declaramos qual é o escopo da função, ela é pública por padrão. Então, eu não preciso colocar a palavra public. Então, eu vou, inclusive, retirar do procedimento que nós criamos na aula passada e vou criar agora a minha função. Nós não vamos utilizar a instrução static, porque nós não queremos que as variáveis da função preservem os seus valores entre as chamadas. Então, vamos retirar e a nossa próxima instrução seria a palavra function, que esta é obrigatória, porque eu vou criar uma função. O nome da nossa função será pergunta-nome. E ela terá a responsabilidade de perguntar o nome do usuário e devolver para o código que efetuou a chamada. Esta função ela retornará um nome, que é um tipo de dado texto ou string. Então, vamos declarar o tipo da função. Então, vejam, function, pergunta-nome, os dois parênteses. Nós não vamos colocar nenhum argumento, não haverá parâmetros para essa função, e ela retornará um dado do tipo string. Vamos pressionar a tecla Enter. O editor já completa para a gente a finalização do código com a instrução endFunction. E aqui no meio, nós vamos inserir o nosso código. Para perguntar o nome do usuário, nós vamos utilizar aquela mesma função que nós utilizamos lá no módulo procedimentos, em nossa rotina principal. Então, vamos copiá-lo, na verdade, recortá-lo, que ele não será útil aqui. E vamos levar para a nossa função. Eu vou colar aqui. E agora eu vou criar uma variável aqui na função para receber o nome. Veja que a variável possui o mesmo nome da variável lá do procedimento rotina principal. str nome usuário. Mas não tem problema, porque elas são variáveis locais e estão declaradas dentro do procedimento ou da função. Então, a visibilidade delas é somente aqui dentro. E agora sim, esta variável é que irá receber o nome do usuário. str nome usuário igual a input box, olá, qual o seu nome? E agora eu vou acrescentar aqui uma outra função, porque o usuário, quando digitar o nome, ele pode digitar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, ou ele pode digitar colocando a primeira letra do nome em maiúscula e o restante em minúscula. Como é um nome próprio, nós queremos que todos os nomes sejam demonstrados como nomes próprios, com a inicial maiúscula e o restante em minúscula. Então, vamos fazer a alteração independente daquilo que o usuário digitar, para que sempre seja apresentado desta forma. Então, vamos utilizar uma função. Nós vamos utilizar o próprio valor já contido na variável e vamos convertê-la utilizando a função strconv. Esta função realiza uma série de conversões dependendo dos parâmetros que nós passamos para ela, como, por exemplo, converter tudo para maiúscula, converter tudo para minúscula, ou converter para o formato de nomes próprios. Então, o primeiro parâmetro dessa função é qual é a string que nós queremos converter,
que é a própria variável str nome usuário. E o segundo parâmetro é qual é o tipo de conversão que nós queremos. Eu vou utilizar aqui o parâmetro VB_properCase, que é a caixa para nomes próprios. Ok, agora o nome do usuário será convertido para o formato desejado. E por fim, nós temos que retornar esse valor para a instrução que efetuou a chamada para a função. Então, nós colocamos o nome da função e atribuímos um valor. Este valor é o que está contido na variável str nome usuário. Pronto. E aí nós chegamos ao final da função. Agora, nós temos que utilizar a função lá na rotina principal. Então, vamos voltar ao módulo procedimentos e vamos incluir a função aqui. Então, str nome usuário, e agora nós estamos falando da variável local dentro da rotina principal, ela será igual à nossa função. Eu vou pressionar Ctrl/espaço e ele já deve reconhecer a nossa função que foi criada em outro módulo. Veja, pergunta nome. Vamos ver se ela possui algum parâmetro. Veja, quando nós colocamos o primeiro parêntese, o editor não nos dá a dica de tela. Isso significa que ela não possui nenhum parâmetro. Então, eu simplesmente coloco str nome usuário é igual a pergunta nome, que é a nossa função. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a pergunta da data de nascimento. Então, eu já vou copiar, recortar logo aqui esse trecho de código e vamos levar para o módulo auxiliar. Eu vou colar aqui de qualquer maneira, para depois a gente aproveitar esse código. E eu vou criar agora a função pergunta data nascimento. Então, palavra function, que nós vamos criar uma função. Ela também não conterá parâmetros. E ela retornará um dado do tipo data. Então, asDate. Veja, o editor já coloca a finalização da função para a gente. Vamos recortar o código. Vamos copiar aqui dentro agora, colar aqui dentro, na verdade. E da mesma forma, eu vou criar aqui uma variável. Esta variável terá o mesmo nome lá da variável da rotina principal. E ela será também do tipo data. E é ela que receberá o valor agora. DTM data nascimento igual a cdate e a função inputBox que irá realizar a pergunta para o usuário. E por fim, nós vamos atribuir este valor ao nome da função. Pronto. Pessoal, eu estou colocando aqui a criação de variáveis também apenas para exemplo, porque, na verdade, nós não precisaríamos criar a variável DTM data nascimento. Eu poderia muito bem fazer diretamente assim. Colocar a função para receber imediatamente o valor que foi perguntado pela função inputBox e convertido pela função cdate. Mas como eu quero deixar a criação de variáveis locais dentro da função como exemplo, eu vou deixar o código completo aqui para vocês. Então veja que nós já temos aqui as duas funções prontas. E agora vamos colocar esta última função lá na rotina principal. Então agora a variável DTM data nascimento irá receber o valor retornado pela função que nós acabamos de criar.
Veja que agora eu comecei a digitar e pressionei aqui Ctrl e barra de espaço para que ele reconheça. Ele reconheceu, mas encontrou duas funções que têm o mesmo início, que as duas se iniciam pela palavra pergunta. Então ele abre a caixa de dicas para que eu escolha qual das duas eu quero. Então eu vou escolher aqui pergunta, data, nascimento. E está pronto. Como ela não tem nenhum parâmetro, veja, eu coloco parêntese, ele não solicita nada, então não preciso colocar os parênteses. Está pronto. Vamos executar o código para a gente ver o que acontece agora. Vou pressionar aqui F8, que ele vai executar passo a passo, conforme nós já aprendemos desde o início do curso. Então, a primeira linha de comando a ser executado será a pergunta do nome. Mas veja que nós não temos mais a pergunta do nome dentro da rotina principal. Esta responsabilidade foi passada para a função pergunta-nome. Então, ela será chamada neste momento e o controle de execução do código, veja que a linha está amarela, que é a linha que está sendo executada no momento. Esse controle será passado para a função lá no módulo auxiliar. Então, vamos pressionar F8 para continuar nossa execução. Veja, foi chamado aqui a função pergunta-nome e agora ela será executada. Então, a variável str_nome_usuário receberá o valor que será buscado pela função input_box agora. Vou digitar o meu nome. Percebam que eu vou digitar o nome com letras minúsculas. Ok. E agora a nossa variável str_nome_usuário já recebeu o valor que está todo com letras minúsculas. E agora nós vamos utilizar a função strconv para converter este valor em um formato para nomes próprios. Veja, ela já foi convertida. Percebo que as iniciais do nome ficaram maiúsculas. E agora eu vou atribuir este valor para a nossa função, que no momento encontra-se vazia, ou seja, ela é uma string vazia. Pronto, eu atribuí o valor, agora a minha função, que trabalha como se fosse uma variável, já contém este valor, e assim que nós encerrarmos a função, o valor que está contido no nome da função será retornado para aquela instrução que havia feito a chamada. Então, o controle vai retornar para o procedimento rotina principal. Vejam, str_nome_usuário agora já contém o nome que foi digitado pelo usuário. E agora vamos realizar o cumprimento ao usuário, passando como parâmetro a variável str_nome_usuário para a função cumprimentar. Vamos executar. Veja que o controle passou para o procedimento agora. Vamos descobrir qual é a hora. Vamos efetuar a comparação para saber se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Ele já encontrou. E agora ele vai apresentar a mensagem. Ok. Vejam a mensagem. E agora ele vai encerrar a execução do procedimento e vai retornar o controle para a rotina principal. Ok, e agora nós vamos executar a próxima instrução do procedimento rotina principal. Vejam que agora nós vamos perguntar a data de nascimento, mas utilizando a função que nós criamos. Então, o controle irá voltar para o módulo auxiliar. Veja, foi passado aqui para a função pergunta data nascimento.
E agora a variável irá receber a data digitada pelo usuário. Vamos digitar aqui uma data. Ok. E agora o valor foi atribuído à variável e o valor da variável será atribuído à função. Veja que a função ainda está zerada e agora sim ele já contém a data. Vamos encerrar a função e assim que nós encerrarmos, o valor da função será passado para a instrução que efetuou a chamada. Veja, DTM data nascimento já contém a data que foi buscada pela função. E agora nós vamos chamar o procedimento informar idade, utilizando a instrução call, e com isso nós temos aqui os parênteses. Nós não podemos agora chamar a função ou o procedimento da mesma forma que nós chamamos aqui nesta linha. Por quê? Por causa da instrução call. Esta é a única diferença. Então, vamos executar. Veja, o controle foi passado aqui para o procedimento. E agora, nós vamos calcular a idade. Ok. E agora vamos apresentar a mensagem. Ok. Vamos encerrar o procedimento. O controle volta para a rotina principal, já caindo na próxima linha que será executada, sendo que a próxima linha é a linha de finalização do procedimento. Então, vamos encerrar a execução. Ok. Bom, pessoal, nós já criamos duas funções e agora eu quero criar uma nova função para realizar o cálculo da idade. Então, vejam que aqui, no procedimento informar idade, a responsabilidade pelo cálculo da idade está dentro do procedimento, mas eu quero agora criar uma função para realizar essa tarefa. E para isso, nós vamos criar uma função que receberá como parâmetro a data de nascimento que foi informada lá na chamada do procedimento. Então, vamos criar aqui a função, palavra function, calcula a idade, será o nome da nossa função. E agora sim, nós teremos aqui um parâmetro. Então, arg, data nascimento, do tipo data. E ela irá retornar um número inteiro, que é a idade do usuário. Então, as integer. Deixa eu subir aqui um pouquinho o código. E o código da nossa função ficará aqui dentro. Então, vamos trazer aqui este código para cá. Eu vou recortar aqui. Desta vez, pessoal, eu vou colocar diretamente aqui. Veja que eu coloquei o nome da função, que receberá o valor retornado pela função dateDiff. Como o procedimento informar idade já possuía um argumento chamado argDataNascimento, nós não precisaremos fazer alteração aqui, porque o nome foi idêntico. Mas lembre-se que isso aqui é convenção, nós escolhemos esse nome, e eu poderia muito bem colocar o nome desta forma, argNas. E aqui eu teria que fazer a alteração, argDataNasc. Eu vou deixar dessa forma para que vocês não confundam, mas não tem problema a gente utilizar o mesmo nome do procedimento, porque esta variável se torna uma variável local, que só é visível aqui dentro do procedimento. E agora, no procedimento informar idade, nós vamos utilizar o valor retornado pela função calcula idade. Veja, ele já reconheceu.
Quando eu coloco o parêntese, aí ele já me solicita o parâmetro. Então, nós vamos passar para ele, como parâmetro, a variável argDataNascimento. Ok. Então, veja que nós efetuamos aqui a chamada à nossa função. E esse valor, que é um inteiro, quando retornado, será atribuído para a variável int_idade. Percebam que a função calcula a idade não está sendo chamada em nenhum outro procedimento. Nós não chamamos ela diretamente aqui no procedimento rotina principal. Então, ela é uma função que está sendo utilizada apenas neste módulo. Então, eu poderia muito bem transformar a sua visibilidade ou seu escopo para uma função privada. Veja, agora nós não temos mais acesso a esta função a partir de nenhum outro módulo do nosso projeto. Veja que se eu tentar utilizar aqui esta função, eu não vou conseguir, porque ele não está mais visível. Eu vou apenas tentar chamar a função através da rotina principal, utilizando a instrução call. Veja, calc, ele não reconhece. Se nós alterarmos a sua visibilidade para public, aí sim nós conseguiremos chamar. Veja, agora ele já está visível. Veja aqui a solicitação do parâmetro. Mas como ela não será útil para o procedimento rotina principal diretamente, nós vamos deixar essa função como sendo privada. Agora ela só está visível dentro deste módulo. Vamos salvar aqui o nosso módulo para não perder todo esse trabalho. Bem, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje é a utilização da instrução optional para transformar um parâmetro em um parâmetro opcional, que o desenvolvedor pode ou não utilizar durante a chamada de um procedimento ou uma função. Então, nós vamos alterar o procedimento informar idade, deixando o parâmetro nome do usuário sendo opcional. Para isso, basta incluir a palavra optional antes do nome da variável. Agora, nós temos um parâmetro opcional. E para isso, nós devemos alterar também o código, porque caso o nome não seja informado, nós não podemos colocá-lo na função. Então, vamos fazer um teste. Se o nome do usuário for igual a uma string vazia, nós vamos mostrar uma mensagem sem o nome. Então, vamos retirar aqui. Vamos ajustar a indentação. Veja que agora nós temos aqui um desvio condicional. Caso o nome do usuário não seja informado, ou seja, caso ele seja uma string vazia, nós vamos mostrar uma mensagem que não contém o nome do usuário. Agora, caso contrário, ou seja, se o nome foi informado, então nós vamos exibir uma mensagem com o nome do usuário. E agora nós vamos alterar o procedimento rotina principal e nós vamos retirar o nome do usuário dos parâmetros. Veja que agora o parâmetro, quando solicitado pelo editor, ele está entre colchetes. Isso significa que é um parâmetro opcional e eu posso colocá-lo ou não.
Então, nós não vamos colocar. E nós vamos executar o código, mas eu não vou executar esta linha e nem esta. Nós vamos pular diretamente para a data nascimento. Então, vamos executar. Vamos perguntar a data de nascimento. Passamos o controle para a função que pergunta a data de nascimento. Vamos digitar a data. Ok. O valor será passado agora para a função, que será retornado para a variável. E agora nós vamos informar a idade. Veja que a variável já contém o valor da data de nascimento. E agora nós chamamos aqui a função, ou melhor, o procedimento que informa a idade. Veja que o argumento nome do usuário veio vazio. Então, agora vamos chamar a função calcula-idade, que foi a última função que nós criamos. Nós passamos como parâmetro a data de nascimento. Veja que a variável arg_data_nas já contém esse valor. E agora nós iremos realizar o cálculo utilizando a função dateDiff. Foi passado diretamente para a função, veja, calcula-idade, já contém o valor. Vamos encerrar a função. O controle volta para o procedimento informar idade. E agora nós vamos verificar se foi informado o nome do usuário nos parâmetros. Veja, ele contém uma string vazia, então não foi informado. Verdadeiro. Então, nós vamos apresentar a mensagem que não contém o nome do usuário. Vamos lá. Ok, veja que não aparece o nome. Vamos encerrar o procedimento. E agora nós vamos efetuar aqui a execução do código completo, perguntando o nome do usuário. E para isso, nós vamos passar como parâmetro o nome do usuário. Vamos executar novamente. Vamos perguntar o nome. Agora eu vou escrever tudo em maiúsculas. Veja que ele será convertido novamente para que fique apenas a inicial maiúscula e o restante minúscula. Veja, já foi convertido. Vamos devolver o valor para a variável str nome usuário. Vamos cumprimentar agora. Foi chamado o procedimento cumprimentar. Deixa eu abaixar aqui o código. Vamos ver a hora. Ok, boa tarde. E vamos exibir a mensagem. Ok. O controle vai retornar. E agora nós vamos perguntar a data de nascimento novamente. Foi chamada a função pergunta data nascimento. Ok. O valor será passado para a função agora. E agora, ao finalizar, será retornado para a variável. E agora nós vamos chamar o procedimento informar idade, passando dois parâmetros, a data de nascimento e o nome do usuário. Ok, foi chamado aqui o procedimento informar idade. Veja que agora o argumento que é opcional, que recebe o nome do usuário, recebeu o valor. Vamos utilizar a função calcula-idade. Ok. Foi calculada a idade, agora o controle volta para o procedimento. E agora nós vamos executar o desvio condicional, que vai verificar se o nome foi informado. Então, se a variável for igual a uma string vazia, ele executa a mensagem sem o nome. Se não, ele passa para a mensagem com o nome. Como ela contém um valor que foi informado, como ela contém um nome, a comparação aqui será falsa. Então, nós vamos pular para a instrução else.
Ok. E agora vamos apresentar a mensagem que contém o nome do usuário. Ok. Fim da instrução if. Fim do procedimento. O controle volta para a rotina principal. E aí nós vamos finalizar a rotina principal. Ok. Bom, pessoal, com isso nós vimos aí como criar função, como criar procedimentos e como fazer os dois trabalharem juntos. Vimos também como criar parâmetros para os procedimentos e as funções e também como transformar a visibilidade de uma função ou procedimento em privada ou pública. Lembrando que nós não vimos aqui a instrução friend, porque esta instrução é utilizada apenas para métodos de classe. E caso vocês tenham interesse, conforme eu já avisei antes, entrem no site www.mabese.com, entrem na seção de artigos e vejam a série de artigos sobre criação de classes, para que vocês aprendam a trabalhar com objetos e classes na linguagem VBA. Bom, e outra coisa importante que eu gostaria de lembrar é que, conforme foi dito na teoria, as opções que foram mostradas na criação de procedimentos e funções, que nós vimos até o momento, não contemplam todas as opções disponíveis dentro da linguagem. Então, como é que você pode se aprofundar e aprender como utilizar os outros recursos? Simples, basta utilizar a documentação, o help do sistema. Então, vamos fazer aqui uma pesquisa sobre a criação de procedimentos. Você vem aqui na caixa de combinação da ajuda do sistema e digita. Vamos digitar o texto aqui, criar um procedimento. Vou pressionar a tecla Enter. E vejam que foi aberto aqui a tela da documentação do sistema. E o primeiro tópico da ajuda é exatamente o que nós digitamos, como criar um procedimento. Então vejam que temos aqui várias informações, e aí você pode ler, veja, você pode criar um procedimento sub, function ou property. O procedimento property também é utilizado em módulos de classe para criar propriedades. Isso tudo você pode aprender lendo os artigos da série sobre criação de classes. E vejam, aqui temos algumas outras informações. Temos a opção Consult também, para a criação de procedimentos recursivos. E procedimento recursivo é quando um procedimento chama a si mesmo. E com isso, o procedimento é executado várias vezes dentro dele mesmo, até que atenda alguma condição de parada. Bom, vamos voltar aqui. Veja, escrevendo um procedimento function, escrevendo um procedimento sub. Vejam aqui, várias informações, exemplos. Vamos ver consult também. Instrução sub. Vejam aqui todos os parâmetros, todos os recursos da linguagem para a criação de procedimentos. Aquelas regrinhas que eu passei para vocês, a lista de argumentos, as linhas de código, a instrução exit sub. Veja a explicação para cada uma delas aqui. Nós temos aqui exemplos também da criação do procedimento. Aqui embaixo nós temos como criar a lista de parâmetros. Então, cada um daqueles itens, nós temos aqui uma explicação. Vejam que os parâmetros podem ser passados por valor ou por referência. Eu não abordei esse tópico porque ele confunde muitas vezes, principalmente desenvolvedores iniciantes. Então, assim que vocês dominarem essa parte mais simples, voltem aqui, leiam a documentação e comecem a se aprofundar nesses outros itens. A lista de parâmetros do tipo array ou matrizes eu também não abordei porque começa a complicar um pouquinho o código.
e assim por diante. Nós temos aqui vários comentários também sobre conflitos, como é que você utiliza uma função, um procedimento. E aqui nós temos várias dicas de coisas que você pode e não pode fazer quando cria um procedimento ou uma função. Bom, vamos ver aqui o consult também. Chamando procedimentos sub e function. Vejo aqui várias informações sobre como efetuar chamadas a procedimentos e funções. Então, pessoal, como eu disse lá no início do curso, a ajuda, o help, a documentação do sistema na linguagem VBA, ela é muito completa. Então, você encontra praticamente tudo aqui dentro. Basta saber procurar. Ok, pessoal. E a nossa aula, mais uma vez, chega ao final. Dúvidas? Entre no site www.mabese.com/fórum. Então, não pensem duas vezes. Bateu a dúvida, corra para o fórum e poste lá a sua pergunta. Não se esqueçam de compartilhar. Compartilhem as aulas, compartilhem os vídeos, compartilhem os artigos, compartilhem tudo no site. Quanto mais vocês compartilharem, mais material será produzido e melhor ficará a nossa comunidade. Bem, a parte básica do nosso curso está quase chegando ao fim. Nas próximas aulas nós vamos ver como criar um programa de exemplo e eu quero apresentar alguns novos recursos para vocês, agora que vocês já são quase desenvolvedores profissionais. Bom, pessoal, então eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, então.